Olá, meus amores. Vamos lá, turminha do 5º ano. Vamos fazer nessa aula de ciência a correção das atividades que ficou na última aula na apostila, a partir da página de número 21, tá? Nós vamos corrigir as últimas atividades que ficou na apostila para que vocês respondessem. Vamos lá? Na questão de número 1, então, apostila, página 21, lápis e borracha posicionado para que a gente possa corrigir. A questão de número 11 fala assim: a Terra, até o momento, é considerado o único planeta que oferece condições necessárias para a existência e manutenção de vida. Além de muitos outros, quais os principais elementos que fornecem essas condições? Então, você ia marcar a alternativa de acordo com as condições que permitem que o planeta Terra tenha vida. Nós tínhamos as seguintes opções: letra A, os mares e os oceanos; letra B, os desertos; letra C, a luz e o aquecimento do Sol; água e oxigênio; e lá, na letra D, as regiões polares. Qual é a alternativa correta? Só podia ser a letra C. A luz e aquecimento da luz do Sol, a água e o oxigênio são condições que permitem a existência de vida do nosso planeta. Prossigamos. Então, se você acertou, você vai colocar o quê? Um certinho. Se assinalou a alternativa errada, você vai apagar e colocar a alternativa correta. Questão de número 12, você ia dizer se as afirmativas, ou seja, ia assinalar, né? Se estava certo ou errado. Colocando C para certo, E para errado. A primeira alternativa fala assim: a Lua é o único satélite artificial da Terra? Errado. O que tornou essa afirmativa errada? A palavra artificial. A Lua não é um satélite artificial da Terra. É um satélite o quê? Natural. Ok? Letra B. Na letra B, nós temos uma palavrinha que ficou faltando uma letra. A palavra a partir. No final de partir, faltou a consoante R. Coloca aí pra mim na palavra para ficar bonitinho. Então, tá assim: segundo o cientista, o universo formou-se a partir do Big Bang, que foi uma expansão e resfriamento de um ponto muito quente, ou seja, uma grande explosão. Certo ou errado? Certo, tá? Então, letra B, correto, né? Certinho. Na letra C tem assim: a hidrosfera é a parte mais externa da Terra, a superfície terrestre onde estão os solos, as rochas e os minerais. Errado. Quando eu falo de hidrosfera, eu estou me referindo a uma camada da Terra onde está presente o quê? A água, né? Os oceanos. Quando eu falo de onde estão os solos, as rochas e os minerais, eu estou falando da crosta terrestre, que também é conhecido como litosfera. Por isso que a letra C está errada. No item D, tá assim: a atmosfera é a camada de ar que rodeia a Terra. Certíssimo, né? A atmosfera é onde tem a presença da mistura de gases, né? Ou seja, o ar. Então, na questão de número 12, a sequência correta tem que ficar errada, certa, errada e certa. Vamos prosseguir? 13ª questão. A Terra tem a forma que as partículas da matéria se encontram modifica dependendo do estado físico. Lembra que nós falamos disso? Indica o estado físico que é sugerido por cada um dos seguintes esquemas. Então, você vai pegar aqui, ó, o recipiente 1. Qual o estado físico que apresenta aqui essas partículas? Estado sólido. Porque as partículas, elas estão o quê? Mais próximas uma da outra. No recipiente 2, a matéria se encontra no estado líquido. As partículas, elas estão mais afastadas. Por isso que essa matéria, ela não tem uma forma definida. Ela tem a forma do recipiente que ela está contido, né? A gente vai pensar na água, né? No estado líquido. Aqui, na terceira, nós temos o quê? Representação de partículas da matéria no estado gasoso, tá? Então, ficou 1, sólido, 2, líquido, 3, gasoso.
Vamos prosseguir? Vamos agora. Observe os fatos abaixo. Uma pedra de naftalina ou cânfora deixada no armário. Lembra que a naftalina é aquela pedrinha, uma pedrinha branca que nós colocamos no armário, nos armários para evitar traças, né? Aqueles bichinhos que comem as roupas, fazem buraquinho nas roupas, né? Também para evitar baratas. A naftalina é uma pedrinha, então ela está no estado sólido. Quando você vai, com o passar do tempo, depois que você deixa na gaveta, você vai perceber que ela vai diminuindo o tamanho até que ela desaparece totalmente. Mas você vai perceber que no local onde ela tá, não fica nada líquido, né? Só fica o cheiro. Então, significa que a naftalina, ela passa do estado sólido para o estado gasoso, né? Segundo exemplo aqui, ó, segundo fato, é uma vasilha de água deixada no freezer. Você coloca água no freezer, o que acontece com a água? Vai congelar, né? No terceiro fato, uma vasilha de água deixada no sol. Você deixa a água no sol, o que acontece com o tempo com a água? Ela vai o quê? Vai evaporar. Até que não vai ficar mais água nenhuma dentro da vasilha, né? No quarto item aqui, desse quarto fato, derretimento de um pedaço de chumbo. O chumbo é um metal, tá? Um metal semelhante ao ferro. Você vai pegar e derreter. Para derreter que tem que ter o aquecimento, né? Quando tem o aquecimento, né? O que acontece com esse material? Se ele derrete, ele vai sair do estado sólido para o estado líquido. Então, de acordo com esses fatos, nós vamos pegar e marcar a resposta correta nas questões 14, 15, 16 e 17. No fato 1, ou seja, da pedra de naftalina no armário, ocorre a solidificação, a condensação ou a sublimação. Letra C, sublimação. Solidificação não pode, porque solidificar você passa do estado líquido para o sólido. Condensação também não pode. Lembra por que a condensação não pode? Porque a condensação é do líquido para o quê? Gasoso. Tem que ser a sublimação, porque é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso, ok? 15, no fato 3. Olha o que é o fato 3. A vasilha deixada no sol. Nós temos solidificação, condensação ou evaporação. Evaporação, né? Letra C. No fato 2, a vasilha de água no freezer. Nós temos solidificação, condensação ou fusão. Solidificação. Você coloca água no freezer, ela vai do estado líquido para o sólido. Então, é solidificação. Na 17, a fusão ocorre. O que é fusão? Quando um sólido vai para o estado líquido, né? Por causa do aquecimento. Então, nós temos o quê? O item o quê? 4. Então, na 14 ficou letra C. 15, C. 16, A. 17, C. Corretíssimo? Corrigiram? Vamos prosseguir agora na questão de número 18. A questão de número 18 está assim, ó. Sobre as propriedades gerais da matéria, marque a opção correta. A matéria conserva seu estado de repouso ou movimento, a menos que uma força haja sobre ela. Nós estamos falando da impenetrabilidade, da gravidade ou da inércia? Inércia, né? O objeto, ele fica paradinho. Ao menos que eu exerça uma força, ele não vai entrar em movimento. Então, nós falamos que ele fica em repouso, em inércia, tá? Então, letra C. Número 19. Para que a matéria mude de um estado físico para outro, é necessário que as partículas da matéria se mantenham sempre próximas? Que a temperatura permaneça a mesma? Ou que ocorra o aumento ou diminuição da temperatura? Aumento ou diminuição da temperatura. Então, vai ter que aquecer, né? Ou vai ter que ter o resfriamento, né? Que aí a temperatura vai ter que diminuir. Então, na 19 ficou letra C. Questão de número 20.
Na questão de número 20, qual alternativa define massa? Lembra que é uma das propriedades gerais da matéria? É uma propriedade relacionada à quantidade de matéria e é medida geralmente em quilogramas? Sim, né? Então, item A, correto. Por que não pode ser a outra? Toda matéria ocupa lugar no espaço, está relacionada a volume. Quando a matéria está sofrendo a ação de uma força, seu volume diminui. Veja o caso do ar dentro da seringa, ele se comprime. A gente está falando da compressibilidade, então é outra propriedade. Então só pode ser o quê? Na questão de número 20, só pode ser a letra A. Na questão de número 21, nós estamos falando sobre o quê? Combustão. A definição de combustão. Nós vimos lá no caderno, no reforço, no livro didático de vocês, o que era combustão. Então, como definição, uma das definições que eu posso trazer para a combustão, eu posso dizer que combustão está relacionado o quê? A queima dos corpos, né? Queima de corpos, ok? Então, vamos escrever de forma bem clara o que é combustão, tá? É a queima de algo. É a queima de alguma coisa, ou seja, dos corpos, tá? Então, essa é uma das definições que eu posso atribuir à combustão. Nessa queima, vai produzir o quê? Vai produzir calor e vai produzir também, em alguns casos, a luz. Essa queima pode gerar calor e pode gerar luz. Vamos prosseguir? Quais os elementos necessários para que ocorra a combustão? Lembra que nós vimos que tem que ter o quê? O combustível, né? Tem que ter combustível. Tem que ter o comburente. Quem é o comburente? O oxigênio. E tem que ter o calor inicial, que é a faísca, né? Então, esses são os elementos necessários. Questão de número 23. O que é o combustível? Quando eu falo de combustível, eu estou falando o quê? Gasolina, álcool, faísca, diesel e etc. Isso, estou falando dos corpos que vão ser queimados, né? São os corpos o quê? São, ó, corpos sólidos, líquidos ou gasosos que vão fazer o quê? Que vão queimar, né? Que vão queimar durante o quê? A combustão, que serão consumidos, né? Que são consumidos, que são queimados, ó. Que são queimados durante a combustão. Quem são esses corpos sólidos, líquidos e gasoso? A gasolina, a madeira, o carvão, papel, né? O gás de cozinha, que é um sólido, né? Então, nós temos os líquidos, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, que são os líquidos, a madeira, o carvão, que são os sólidos, e o gás de cozinha, e o hidrogênio também, que são os gasosos. Então, esses são os combustíveis que são queimados durante a combustão. Número 24. Qual a substância conhecida como comburente universal? É o quê? O gás oxigênio. Sem o comburente, ou seja, sem o oxigênio, a combustão ela faz o quê? Ela fica incompleta, tá? Ou seja, o combustível ele não vai queimar totalmente, né? Por isso que a gente chama de combustão incompleta. Na questão de número 25, o que é o calor inicial? O que é? Quando inicia
Isso no caso, é a faísca, né? Ajuda na queima. A faísca Que ajuda na queima. que ajuda o início da queima, né? Que vai iniciar, né? A faísca que inicia, que começa a queima, ou seja, a combustão. A faísca é quem? Quando o atrito do fósforo com a caixa, aí esse atrito vai gerar a faísca. Quando você, faz um movimento lá no isqueiro, você vai ter um atritozinho, né? Que vai gerar o quê? O calor inicial, fazendo com que o combustível seja o quê? Queimado. E o comburente vai manter a combustão. Entenderam? Então, com isso, o que nós podemos concluir? A nossa aula ela foi bem rápida, né? Por que ela foi bem rápida? Porque essa aula nós tiramos para fazer a correção. Então, vamos recapitular rapidinho como é que ficou o gabarito. Questão de número 11, letra C. Questão de número 12, errado, C é C. Questão de número 13, sólido, líquido. Questão de número 14, C, sublimação. 15, letra C, evaporação. 16, letra A, solidificação. 17, letra C, 4. Número 18, letra C, inércia. Número 19, letra C, que ocorre o aumento ou diminuição da temperatura. Questão de número 20, letra A, é a propriedade matéria e medida geralmente em quilograma. Número 21 é a queima dos corpos, né? Número 22, combustível, comburente e calor inicial. 23, corpos sólidos, líquidos ou gasosos que são queimados durante a combustão. 24, gás oxigênio. E 25, a faísca que inicia a queima. Então, concluímos assim nossa atividade, né, lá na apostila de ciências. Então, ciências está compreendido da página de número 18 até a página de número 23, tá? Que é o conteúdo que vai auxiliar também no estudo para a prova. Nas próximas aulas, nós vamos desenvolver a atividade no caderno, tá? Então, encerramos por aqui. Beijinhos e até a nossa próxima aula.